Agora, notícias internacionais. O Kremlin informou que ainda espera uma resposta da Ucrânia sobre o cessar-fogo de 3 dias na semana que vem. A trégua começa a valer no dia 8 de maio, em celebração aos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, todas as operações militares serão suspensas. Segundo o governo russo, se o cessar-fogo não for respeitado pela Ucrânia, a resposta das Forças Armadas russas será direta e eficaz. O porta-voz do Kremlin também afirmou que a Ucrânia não respondeu a muitas ofertas do presidente russo para iniciar negociações de paz diretas. E o presidente da Ucrânia disse que o mundo não quer esperar até 8 de maio para que uma trégua entre em vigor. Segundo o Volodymyr Zelensky, não há razão para esperar tanto tempo. Em referência às celebrações pelo Dia da Vitória previstas para acontecer na Rússia, Zelensky disse que o cessar-fogo foi anunciado para garantir a calma de Putin durante o desfile. O líder ucraniano também disse que valoriza a vida das pessoas e não as exibições. O presidente pediu um cessar-fogo de 30 dias e afirmou que qualquer trégua deve ser incondicional e prolongada, e não apenas simbólica. A Casa Branca declarou que o presidente Donald Trump está frustrado com os dois líderes. Trump quer se encontrar com o presidente russo, ainda sem data definida. Então, quem chega para fazer uma análise de tudo isso é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom, essa proposta da Rússia, como que você analisa, hein? E também essa resposta do Zelensky? Kelly, é claramente, nas palavras do próprio Trump, uma enrolação. Não tem por que a Rússia não fazer um cessar-fogo agora, que é exatamente o que o Zelensky está falando. E mais, por que o cessar-fogo é de 3 dias e depois voltam as hostilidades? Por que o cessar-fogo não é de 1 mês? E aí depois todo mundo vai para a mesa de negociação com a certeza de que existe vontade de fazer paz. Na verdade, o que está acontecendo é que o Putin está tentando demonstrar alguma sinalização de que quer negociar para o Trump, para o resto do mundo, mas todas as vezes que houve algum cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, eles foram violados. Agora mesmo na Páscoa, a Rússia unilateralmente declarou um cessar-fogo e ela mesma violou. E aí, só para finalizar, essa data de 8 de maio comemora um evento, a Segunda Guerra começa com o Hitler e o Stalin fazendo um pacto de não agressão, os dois dividiram a Polônia juntos. E aí, em meados de 1941, Hitler traiu o Stalin e se voltou contra ele. É aí que começa a guerra entre os dois eram aliados para invadir outros países da Europa no início da Segunda Guerra. O mais grave de tudo, no entanto, é que há presidentes indo lá apertar a mão do Putin nesse 8 de maio. Um deles, inclusive, confirmado, é o presidente Lula. Está sendo criticado pelo Zelensky por ter aceitado esse convite. E a Ucrânia está perguntando por que o Lula não vai também para a Ucrânia, já que vai passar ali, vai para Moscou? Por que não passa também na Ucrânia para conhecer a realidade da guerra? E tudo isso muito mal contado e claramente a Rússia não está fazendo isso porque tem interesse na paz, Kelly. Agora, a gente comentou há pouco também, né, Vitélio? Falei que o Trump pretende se encontrar com o Putin. A data não foi divulgada. Você acha que esse encontro presencial sai? Com certeza. Os dois têm interesses em territórios de outros países, né? O Putin na Ucrânia, na Geórgia, na Moldova, nos países bálticos. E o Trump está dizendo claramente, olha, a Groenlândia pode ser nossa. Inclusive, não descartou nenhuma possibilidade para tomar ou comprar a Groenlândia. Ameaçou usar o uso da força contra o Panamá e agora, inclusive, teve uma derrota no Canadá dos conservadores justamente porque eles chamam o Canadá de 51º estado. Então, o Putin tem interesse imperialista em territórios europeus, especialmente no leste europeu, e o Trump declaradamente tem interesse em territórios de outros países, dentre os quais a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, Cléber.
Agora, Vitélio, o governo dos Estados Unidos disse estar preocupado com o envolvimento da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia. Ontem, pela primeira vez, Pyongyang confirmou o envio de tropas à Rússia. Segundo o comunicado, os soldados ajudaram na retomada de territórios russos ocupados pelas forças ucranianas, bem na fronteira entre os dois países. O líder russo, Vladimir Putin, agradeceu ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, pelo apoio. E segundo um comunicado do Departamento de Estado norte-americano, o envio de tropas norte-coreanas e qualquer apoio fornecido pela Federação Russa em troca, devem terminar. As autoridades também acrescentam que outros países, assim como a Coreia do Norte, têm responsabilidade pelo conflito na Ucrânia. A pergunta que fica é o seguinte, Vitélio, por que só agora eles assumiram, sendo o que todo mundo já sabia, né? Pois é, né, Kelly? Eles estão se vangloriando, porque expulsaram as tropas ucranianas de Kursk, embora elas estejam em Belgorod. Na verdade, todo mundo já sabia, né? Eram 14, mas a gente sabe até o número, 14 mil soldados norte-coreanos, mais artilharia de 152 milímetros, que é o mesmo padrão russo, mais munição antiga lá da Coreia do Norte, que foi usada contra a Ucrânia. Todo mundo sabia, mas não havia ninguém tinha assumido publicamente, nem a Rússia, nem a Coreia do Norte. Os soldados apreendidos da Coreia do Norte em campos de batalha só falavam coreano, que é um coreano muito parecido com o da Coreia do Sul. Os dois países estão divididos há décadas, então existem algumas palavras diferentes, mas foram necessários tradutores da Coreia do Sul para conversar com eles. Então, era evidente. E a pergunta, eu vou deixar uma outra pergunta em cima da sua, que é o que a Coreia do Norte ganhou com isso? Porque a Coreia do Norte tem armas nucleares e vive fazendo testes de mísseis nas águas territoriais do Japão, já ameaçou jogar bombas nucleares na Coreia do Sul, nos Estados Unidos. Então, o que a Rússia está dando para a Coreia do Norte enviar 14 mil soldados para morrerem em Kursk, né? Muitos deles, pelo menos um terço, foi morto, segundo os relatórios internacionais. Com certeza, tecnologia nuclear, tecnologia de submarino, tecnologia para satélites coreanos, Kelly. São muitos interesses, né, Vitélio, que vão se entrelaçando e muitas vezes também se contrapõem, vamos dizer assim. Para a gente entender um pouquinho, os Estados Unidos estão alinhados com a Coreia do Sul, né? Rússia com a Coreia do Norte. Aí eu falei há pouco, a gente conversou que o Trump deve se encontrar com a Rússia, que neste momento até agora não cedeu realmente por um acordo de cessar-fogo eficaz. Ao mesmo tempo, a Rússia está mais alinhada com a China, que em vários momentos tem conflitos com os Estados Unidos. Como é que fica todo esse emaranhado nessas relações internacionais, né? É bem complicado a gente entender como tudo isso se choca, né? Eu acho que você começou produzindo bem o quadro dos atores, né? Então, você tem a China como parceiro sênior da Rússia, a Coreia do Norte apoiando a Rússia. A Coreia do Norte só sobrevive com uma economia com apoio da China, 90% da economia da Coreia do Norte depende da China. Tem o Irã fornecendo os drones Shahed, que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. Tem a Venezuela, na América do Sul, vizinha do Brasil, 2.200 quilômetros de fronteira, recebendo armamento e dinheiro russo e chinês. E daí, do outro lado, tem a Europa, porque os Estados Unidos estão desembarcando do Tratado da OTAN. Mas veja, o Trump conversou com o Kim Jong-un no primeiro mandato deles, se apertaram as mãos e aí não foi para frente, não deu em nada aquelas tratativas. Então, quando você pergunta se o Trump vai encontrar com o Putin, é muito provável. Ele encontrou com o presidente, com o ditador da Coreia do Norte, por que não encontraria com o ditador da Rússia também, Kelly? Pois é, e historicamente, né, as relações elas vão mudando, né? Parceiros viram inimigos e aí também a gente vê que a Ucrânia lá atrás, né, entregou as armas dela com a promessa de que seria protegida, inclusive pelos Estados Unidos, né? Então, veja como tudo pode mudar. Hoje em dia, como é que um país se protege se tudo muda o tempo todo? A Ucrânia entregou as armas com promessa, né, o Memorando de Budapeste, de defesa dos Estados Unidos, da própria Rússia, que agora invade, da França, do Reino Unido e da China, né? Todos os 5 permanentes do Conselho de Segurança.
Nós chegamos numa época de incerteza tão grande que países agora procuram se defender com armas nucleares. É o que a Polônia, por exemplo, está pedindo. A Polônia foi um país dominado pelos nazistas e depois pelos soviéticos e não confia mais em ninguém, está querendo armas nucleares para se defender. Outros países da região também devem procurar um guarda-chuva nuclear. A Coreia do Sul, que a gente citou há pouco, há muito tempo vem pedindo para ter armas nucleares, porque a Coreia do Norte tem. Aí os Estados Unidos enviaram submarinos nucleares para defender a Coreia do Sul, um submarino, pelo menos da classe Ohio, dizendo, olha, você não precisa de armas nucleares, Coreia do Sul, a gente vai te proteger. Mas agora o governo Trump quer cobrar desses países da Coreia do Sul, do Japão, da Europa, e aí todos eles estão procurando meios alternativos e o mundo fica muito mais perigoso, Kelly. Pois é, se todo país precisar de arma nuclear para pensar em segurança, né, aí todos nós corremos um grande risco. Bom, vamos falar mais sobre as medidas de Donald Trump, Vitério, porque o presidente concordou em reduzir o impacto das tarifas sobre fabricantes de automóveis. Segundo o The Wall Street Journal, a mudança significa que as empresas que pagam tarifas de 25% sobre as importações de veículos não vão enfrentar outros impostos, como os que incidem sobre o aço e o alumínio. O governo também vai permitir alguns reembolsos sobre peças automotivas estrangeiras. Os fabricantes de automóveis americanos foram um dos setores mais afetados pela guerra tarifária. As medidas provocaram dúvidas sobre as importações procedentes do México e do Canadá, Vitélio. Pois é. Todos os fabricantes de carros que são ou dos Estados Unidos ou têm filiais nos Estados Unidos, então vários deles, General Motors, e aí se reuniram com a Toyota, com a Volkswagen, com a Hyundai, foram conversar com o Trump. Vamos dizer, olha, se você impor essas tarifas aí de 25%, a previsão era para 3 de maio agora, nós vamos perder vendas, vai desaquecer o mercado, a gente vai ter prejuízo, o país vai ter prejuízo, que é, na verdade, o que todo mundo está falando para o Trump desde o início. Não tem teoria econômica por trás desse tarifácio que ele está fazendo. Mas a questão é que ele recua novamente. E justamente porque o que ele quer, que é fazer a América grande novamente, se for para frente com esse plano que ele está apresentando, vai acabar fazendo a China grande novamente e, eventualmente, a Europa grande novamente, Kelly. Pois é, eu gostaria até para a gente fechar esse ponto, como você avalia o posicionamento chinês diante dessa guerra comercial? Surpreendeu em algo? A China mudou de postura em relação ao passado? A China mudou. No primeiro mandato do Trump, a China fez um acordo com o Trump em janeiro de 2020, aceitando pagar 200 bilhões de dólares em importações, aumentar as importações dos Estados Unidos, né, para a China, né? Agora, a questão é, a China reduziu a dependência de exportações para os Estados Unidos de 25% para de 12% a 15%, diversificou seus parceiros. A China está conversando com a Coreia do Sul e com o Japão, que são oponentes históricos, foi conversar com o Vietnã, com a Camboja, em países que ela tem disputas pelo mar territorial, no Mar do Sul da China. É muito mais pragmática a postura da China nesse momento e mais, defendendo o livre comércio, que era algo que os Estados Unidos defenderam por 80 anos. E nesse momento os Estados Unidos apontam iniciativas protecionistas e justamente a China, que era um país fechado, que só ingressou na Organização Mundial do Comércio em 2001 e começou a se abrir, a China é quem defende o livre comércio e a não taxação, Kelly. Vitélio, vamos falar agora do Canadá, que elegeu o novo primeiro-ministro. Mark Carney, do Partido Liberal, já liderava o país desde a renúncia do antecessor Justin Trudeau em março. Durante o discurso de vitória, disse aos apoiadores que os Estados Unidos não irão dominar os canadenses. Mas Carney tem um desafio pela frente. Como não conseguiu formar maioria no governo, vai ter que fazer acordos com outros partidos para continuar no poder, não é, Vitélio? Agora, essa eleição do Mark Carney é muito interessante porque os liberais eles estavam com 20 pontos contra 40 dos conservadores. Era muito improvável que ele fosse vencer essas eleições. Tanto é que o Justin Trudeau, que o antecedeu, renunciou, Kelly. Eles estavam muito atrás nas pesquisas. O que mudou?
O Trump. O Trump começou a chamar o Canadá de 51º estado, impôs tarifas ao Canadá. O Canadá declarou que a amizade histórica entre os dois países tinha sido rompida. Os canadenses começaram a boicotar os produtos dos Estados Unidos, a colocar bandeirinhas do Canadá nos seus próprios produtos, a não comprar produtos dos Estados Unidos. E aí, o Mark Carney, com esse discurso nacionalista, protegendo o Canadá, batendo no Trump, conseguiu se eleger, apesar de todos os fatores contrários e de estar atrás nas pesquisas, por mais da metade, com menos da metade dos conservadores há poucos meses. Esse fenômeno, Kelly, pode se repetir em outros países do mundo, inclusive no Brasil. Bater no Trump diante de tudo que o Trump está fazendo pode ser favorável para alguns partidos que se oponham a ele nas eleições nacionais dos respectivos países, Kelly. Pois é, a gente vai seguir de olho sempre, contando com a sua análise. Vitélio, sempre é muito importante para a gente te ouvir. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado pelo convite. Até logo.